Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus possa adentrar e permanecer em nossos corações. Que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. É um prazer estar aqui com vocês nessa data. Gratidão aos dirigentes, aos amigos dessa casa, em especial meus agradecimentos ao nosso irmão Celso Seara, um grande trabalhador da doutrina, e em especial ao nosso querido Luciano da Gata, que tem sido tão prestativo, um verdadeiro braço direito aí para as minhas incursões no meio da informática. A gente vai passando o tempo, não tem a mesma habilidade e agilidade e encontra algumas dificuldades, e a própria falta de tempo para estudar, né? Porque hoje nós temos muitos programas, muitas condições, é maravilhoso, né? Se hoje não dá mais bom dia, boa tarde ou boa noite, porque a pessoa pode ver o seu trabalho a qualquer momento, né? Então é muito importante, e minha gratidão ao nosso querido irmão, que ele possa continuar nos ajudando a divulgar a doutrina espírita, que é tão importante, né? Porque é um conhecimento libertador. Mas vamos então fazer a nossa prece, né? Elevando os nossos pensamentos ao alto, em busca e ao encontro do meigo, terno e doce Rabi da Galileia, Jesus, o amigo inseparável, o amigo certo das horas incertas, aquele que nos ampara sempre para que tenhamos condições de continuar a nossa jornada. E é com ele que nós vamos dizendo obrigado, Senhor, por mais uma etapa que se findou e uma nova etapa que se inicia. Que as tuas bênçãos de amor e de luz possam se derramar sobre toda a humanidade, para que possamos absorvê-la e vivenciá-la no nosso dia a dia, fazendo com que todo esse quadro de dificuldades possa ser amenizado, e que, com a compreensão dos desígnios do Pai e do teu amparo imprescindível à nossa caminhada, poderemos superar os nossos problemas e dificuldades de uma forma mais serena, mais equilibrada, menos dolorosa. Que a tua paz, Jesus, possa nos fortalecer, não somente hoje, mas por todo o transcorrer da nossa eternidade. Que assim seja. Então, meus irmãos, feliz 2022, feliz homem novo, né? Já que o que muda efetivamente não é o calendário, quem muda somos nós. Se não houver mudança na nossa postura, na nossa atitude, na nossa análise, na nossa percepção do verdadeiro valor da existência, nada vai mudar. Porque se continuarmos os mesmos, o calendário pode ir girando aí, como já vem girando, as reencarnações passando, como já vem ocorrendo, já que somos retardatários, já que somos seres repetentes no quesito da evolução, pode tudo ir mudando, que a gente vai permanecendo. Então, para a gente ser feliz em 2022, 2023, 2024, 2050, 2100, seja o ano que for, necessário se faz que a gente tenha uma postura diferente para com a nossa existência. Porque ano novo
não significa vida nova, né? Vida nova é diferente do processo do calendário, né? Vida nova depende única e exclusivamente de cada um de nós, né? Evidentemente, a ajuda espiritual é fundamental para a gente superar as nossas dificuldades e imperfeições, mas ela aumenta de intensidade à medida em que nós também aumentamos a intensidade das nossas mudanças. E mudar, meus amigos, apesar de ser agradável após a ocorrência, é trabalhoso, né? Necessita que a gente se dedique, que a gente tenha efetivamente consciência dessa situação e determinação para com os objetivos a serem alcançados, né? Aí vai o crédito para o nosso Leonardo Pereira, né, que disponibilizou um trabalho e eu particularmente gosto muito do trabalho dele e adaptei, modifiquei, mas não podemos deixar de dar o crédito, né, à fonte original. Então vai aí os nossos agradecimentos pelo trabalho do nosso irmão Leonardo Pereira. Tem uma história, né, chamada Autobiografia em 5 capítulos, que traduz muito da nossa vivência, né? Se encontra no livro Tibetano do Viver e do Morrer. E é assim muito interessante. Eu, quando tomei contato com ela, achei de profunda sabedoria, né? E adaptada ao nosso processo, né? Eu conheci através das meditações do Tadashi Kadomoto, e ele faz a pergunta: aonde a gente se situa nesse processo da nossa evolução, de acordo com essa historinha, com esses 5 capítulos? Onde nós estamos inseridos? No primeiro capítulo, o ideal é que a gente já esteja trabalhando a partir do 3º, mas precisamos conhecer, né, essa autobiografia para saber aonde nos encontramos neste processo. O primeiro capítulo diz o seguinte: que eu ando pela rua, há um buraco fundo na calçada e eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para encontrar a saída. Será que a gente ainda permanece nessa condição de andarilho desatento em que vai jogando a culpa sobre outrem, nos eximindo da nossa obrigação, do nosso dever de prestar atenção no caminhar? Porque é doloroso reconhecer, né, as nossas falhas, os nossos erros. Eu tenho falado muito sobre o auto-perdão. É necessário, mas é necessário também o despertar, fundamental, para que a gente possa entender, interpretar essas situações que vivenciamos e, através delas, nos modificarmos. Mas vamos para o 2º capítulo, que diz o seguinte: ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Muito interessante esta colocação, mas finjo não vê-lo. Quantas vezes a gente passa ao largo da situação e faz de conta que não é com a gente, né? Tá aí o Covid, o professor Covid, que chegou para tentar ensinar os alunos. Não teve assim um êxito muito grande, porque os alunos, nós, alunos do professor Covid, somos um tanto quanto rebeldes, né? Então a gente ainda tem muita dificuldade de observar que a lição é para a gente, não é para o outro, não.
né? O negócio é comigo, não é com você. Diz Maria Teresa de Calcutá, que eu acho muito legal a colocação dela, que a conversa não é entre eu e você, a conversa é entre eu e Deus, né? Então eu tenho que assumir a responsabilidade das minhas atitudes, da minha postura para com a vida. Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, faz uma colocação muito interessante com relação ao que vem a ser, na interpretação dele, a tentação, né? Ele fala que a tentação é como se você estivesse caminhando numa calçada e de repente olhasse para trás e visse a figura de um enorme cachorro. E percebendo que ele vem atrás de você, ao invés de você acelerar o passo para se desvencilhar daquele possível ataque, você diminui o passo e fica aguardando que aquele imenso cão lhe ataque, lhe abrace, né? Não é muito diferente o que, na maioria das vezes, as pessoas fazem, nós fazemos com relação às tentações. A gente finge que não vê. Aí quando se dá conta, já caiu, já está lá, né? Então a gente precisa prestar muita atenção nos nossos passos, na nossa caminhada. Mas vamos em frente, que o 3º capítulo nos diz que ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, vejo que ele ali está, ainda assim caio, é um hábito, meus olhos se abrem, sei onde estou, é minha culpa. Vamos dizer que a questão da minha culpa é um pouco pesado, né? A gente tem que se libertar do sentimento de culpa, mas a gente tem que reconhecer as nossas falhas, não é verdade? A gente tem que reconhecer que a gente foi o agente principal do processo, que a queda foi a nossa desatenção. Realmente eu fui levado a essa condição, então não vou mais utilizar essa calçada, ou se utilizar, eu vou poder prestar mais atenção para me desviar, né? Porque eu poderia estar numa rua única, que é difícil, mas poderia, que não me dá acesso a outro lugar, não tenho como sair por outro lugar, tenho que passar ali, então eu vou vigiar, né? Vou orar mais e vou vigiar a minha caminhada para não incorrer na mesma situação, no mesmo erro, né? E aí no 4º capítulo, lembrando que o 3º capítulo é o ponto, deveria ser o ponto de partida para todos nós, né? Reconhecer para poder modificar. Mas no 4º capítulo, eu ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, dou a volta, me desvio deste buraco que pode me levar a cair, que pode me levar a incorrer em antigos erros, né? É o ego que está tentando nos guiar, né? É o eu que habita em todos nós e que ainda traz as reminiscências do nosso passado delituoso, do pretérito passado ou deste. Então a gente precisa analisar melhor o que estamos fazendo e tomar cuidado para não incorrer nas mesmas situações que nós trazemos do nosso passado. E aí a gente vai ver o quê? A gente vai ver que a gente precisa estar atento e forte, né? Como diz a canção, a gente precisa estar atento e forte para poder superar as nossas dificuldades, para poder encolher o nosso ego através da nossa mudança de postura, da nossa mudança no pensar, no agir, porque o pensamento é o propulsor da ação. Então, através do pensamento, eu vou trabalhando a mudança das minhas atitudes. E aí eu vou prestando mais atenção naquelas situações onde não devo cair ou permanecer,
né? E no quinto, que é o ápice, né, da nossa condição, eu passo a andar por outra rua. Olha que coisa, né? Que analogia fantástica. Se eu vejo que ali tem problemas, eu não vou criar dificuldades, eu vou mudar o meu roteiro. Até porque a gente sabe que quem faz o mesmo caminho só pode chegar no mesmo lugar, não é verdade? Então, se eu todo dia vou pelo mesmo caminho, eu inevitavelmente vou chegar no mesmo lugar. Então, se eu quero mudar, eu preciso começar a analisar a possibilidade de outros caminhos. Ou, se não tiver, o que é difícil, eu vou tomar mais cuidado no meu caminhar, né? E aí, com certeza, não vou incorrer naquelas situações passadas, nas quedas que me custaram tanto e me custam até hoje, né? Porque a nossa dificuldade de hoje é oriunda da queda de ontem. A grande diferença é que hoje eu já consigo visualizar novas possibilidades, que hoje eu enxergo mais do que enxergava naquela época. Então já não vou continuar incorrendo nos mesmos erros. Ano velho, ano novo, homem velho, homem novo. O nosso querido Jerônimo Mendonça. Para quem não o conhece, é uma figura fantástica, pouco divulgada até, né, no nosso meio espírita. Ele tinha um problema de saúde que ele não se locomovia. Ele vivia deitado numa cama, né? Ele vivia deitado numa cama, que interessante. E era um excelente orador espírita. A mãe dele fez um comentário muito interessante, parece que tinham 7 filhos, se eu não me engano. Algo por aí. E diz que o único deficiente era ele, que não podia se locomover. E era, ao mesmo tempo, o que mais saía de casa dos seus 7 filhos. Era Jerônimo Mendonça, que, apesar da sua dificuldade, superou-a e foi em busca do seu trabalho, de cumprir o seu dever, independente da dificuldade que ele tinha. Um exemplo a ser seguido para a maioria de nós, que apesar de todas as possibilidades, ainda ficamos retidos nos pequenos problemas, nas pequenas dificuldades, criando justificativas para o injustificável, né? Então ele diz que o tempo sempre é o mesmo. Ele, que tudo renova de maneira irreversível, não conhece nada velho e nem deixa nada envelhecer, de vez que tudo está sujeito à sua ação transformadora. Na sua química prodigiosa renovam-se mundos e seres. Assim sendo, passado e futuro estão no seu eterno presente. E vês-nos é que passamos pelo tempo, não este por nós. Muito interessante. Passado e futuro estão no seu eterno presente. Guarde bem isso. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre essa questão do que a gente vive, né, nas condições temporais. Nas solicitações que são feitas, né, o Google mapeou aí o que mais se pede de ano novo, né, aquelas promessas infindáveis, né, amor, saúde, carreira, finanças, família, formação, fazer o bem, emagrecer e por aí afora, né? Então a gente pede coisa como o quê, né? Aqui não foi, porque está no Google, não é específico, mas uma das primeiras também é ganhar na Mega Sena acumulada de final de ano, de preferência sem jogar, né? Que é muito melhor. Tem muita gente que pede isso e nem o jogo faz.
aí realmente fica muito, mas muito difícil. Não é impossível, mas fica muito difícil. Promessas de ano novo, né? Tá aí, que a gente falou agora há pouco, né? Gastar menos, né? Arranjar alguém é uma terminologia ótima, né? É isso, a gente faz muitos pedidos, né? Mas nem sempre fazemos o principal. O que será que nos impede? O que é esse principal? Tão importante para que a gente possa obter êxito naquilo que a gente tanto busca. O que mais distingue o ser humano dos outros animais é a inteligência e a vontade. Se bem que hoje em dia a gente vê aí cachorros, gatos. Gato tem uma personalidade, é um negócio incrível, viu? Ô bichinho danado, ali é uma personalidade, é um ego maravilhoso. E ele demonstra assim esse princípio, né, do princípio inteligente, porque a gente sabe que inteligência só no estado humano, mas o princípio, segundo Kardec, já habita desde que haja vida orgânica, né? Já tem lá, já está instalado o princípio inteligente, e a gente vê que os animais têm um princípio inteligente, né, que vem se desenvolvendo na minha maneira de ver, né? Os cachorros são maravilhosos, né? Só faltam falar, né? Tem alguns até que tem uns ameaços aí, mas não chega a tanto. Mas você vê, outro dia eu estava passando aqui próximo ao lugar que eu moro, né? E tinha uma pessoa caída, alcoolizada, caiu ali, ficou adormecido, e tinham 3 cachorros que provavelmente eram amigos, partilhavam da existência desse nosso irmão. Que coisa impressionante, quando você passava pela calçada, um deles saía latindo, ameaçando para que não atacasse o seu dono. Olha que fidelidade. Nós humanos temos muita dificuldade de atingir um grau desse, né? Tem alguns que num acidente ficam ao lado do corpo e seguem ainda o carro funerário. Ou quando sofre um acidente que ainda permanece com vida e é socorrido, o cachorro vai até o hospital, né? Ali está a fidelidade para com o dono, que coisa maravilhosa. Mas a inteligência e a vontade, elas estão plenas no nosso nível, no nosso estágio, né? A inteligência, né, é algo muito buscado pelas pessoas, as mães, né, principalmente as corujas. O meu filho é mais inteligente da classe, por aí vai, né? A inteligência é algo muito buscado, né, que a pessoa tenha um desenvolvimento muito grande da questão da inteligência, né? A inteligência, na realidade, ela indica o caminho que a gente pode seguir, né? Ela não vai fazer o caminho para a gente, mas ela vai dar condições de identificar as dificuldades do caminho, saber qual a melhor opção que a gente deve seguir, né? Discernir entre o bem e o mal, o que devo e não devo fazer, e por aí afora a gente vai fazendo com que essas coisas ocorram através da inteligência. E essa diferença, então, a gente pode dizer que encontra na vontade. A vontade de fazer é extremamente importante para todos nós, né? Nós precisamos estar atentos a essa situação, a esse desejo, a essa sensação, a esse sentimento de fazer alguma coisa, né? Por que a gente não tem êxito
na busca, né, dos resultados, né? Que a gente sabe, né, o que fazer e o que não devemos fazer. Eu quero emagrecer, aí vou lá e como chocolate, né? Coisa difícil de administrar, porque se eu como chocolate, ele é muito calórico, vai engordar. Se eu estou querendo ao contrário, eu não posso comer chocolate. Logo, recomendo que você não tenha chocolate em casa. Não precisa ficar se torturando, né? Porque se tiver a tortura pode passar, e aí a gente lembra de Chico, o cachorro grandão que está atrás da gente, né? Então é melhor não ter o cachorro. Aí a gente não corre o risco de sofrer o ataque dele, não é verdade? Então a gente precisa ter o quê? Vontade. Passo na gôndola, não, mesmo em promoção, eu não vou levar, me recuso. Não quero saber de chocolate, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 909, o nosso querido Kardec pergunta à espiritualidade se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. E aí a espiritualidade responde que sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços. E aí a gente começa a entender o mecanismo das nossas dificuldades em implementar mudanças, que a gente até sabe, vê, analisa, mas na hora de executar é que o grande problema acontece, né? É que a gente tem dificuldade em superar as nossas situações. Mas quando a inteligência e a vontade se unem, né, a gente vê que está livre dos apegos, porque a gente pode aplicá-las. A nossa inteligência aliada com a nossa vontade ou determinação, como alguns querem colocar. A gente vê que existem pessoas que são determinadas, né? O inventor da lâmpada elétrica, vejam vocês, 1.300 possibilidades ele criou, né? Quando ele errava, ele não dizia que errava, ele dizia que ele tinha adquirido o conhecimento de mais uma possibilidade de não chegar ao seu objetivo maior, que era criar a lâmpada elétrica, né? Então ele é determinado, vontade muito grande de atingir o seu objetivo. Quando a gente é imbuído desse desejo, dessa força íntima que nos move, é muito difícil a gente não obter o resultado desejado, né? E por que a gente não consegue? Porque a gente não está aplicando essa vontade nessa intensidade necessária, né? A liberdade, na realidade, ela é um atributo dessa vontade, né? Então, eu tenho experiências que são desta e de outras existências que estão arquivadas no meu ser, né? Então eu tenho percepção de alguns valores, né? Além de todo o conhecimento que está enraizado no meu ser, que é onde a lei de Deus se encontra, né? Então, se eu vejo fogo, né, eu sei que ele pode ocasionar queimadura. Tem gente que inclusive passou por experiências tão profundas que geraram traumas. Então, eu tenho fobia disso, tenho fobia daquilo, de lugar fechado, né? Tem gente que passa por assalto aí, não quer mais sair na rua, passa por aquele processo. Por quê? Porque adquiriu o conhecimento e ainda não elaborou esse conhecimento, e aí vive essa condição, né? Esse trauma, né, que faz com que ele fique extremamente
resistente a determinadas situações, porque a experiência foi tão marcante que ele rejeita vivenciá-la novamente, né? Nós não precisamos passar por esse tipo de situação, mas por vezes passamos pela nossa teimosia, pela nossa negligência, né? Pela nossa falta de vontade de aplicar o conhecimento, a inteligência, de aplicar a nossa liberdade em escolhas melhores. Os filósofos nos fazem uma pergunta com relação à questão da liberdade. Quando somos livres e quando somos inteligentes? Quando essa situação ocorre na nossa existência? Quando estamos preparados para vivenciar a liberdade e a inteligência? Olha a questão do tempo que eu havia comentado com vocês há pouco, né? Repare que pesquisas nos indicam que apenas 5% do nosso tempo é destinado a viver o presente. E o próprio nome já é muito simbólico, né? Que é um presente que Deus nos dá de viver o presente. A maior parte do tempo a gente vive, vejam que interessante, sentimento de culpa, falta de perdão, auto-perdão. Vivemos no passado. 70% da nossa existência, todo o nosso tempo, a gente aplica em viver no passado. O passado, que é um tempo em que ninguém pode fazer nada. Alguém consegue ir lá no passado e modificar a sua atitude? Não. Se eu pudesse voltar atrás, né? Chico tem uma frase maravilhosa que ele disse que ninguém pode voltar atrás e refazer, né, o passado. Mas a gente pode, a partir de agora, começar a fazer um futuro melhor, através do presente, né? Porque o passado ninguém vai resolver. Se eu pudesse voltar ao passado, o que ia acontecer? Eu ia fazer exatamente o que eu fiz. Por quê? Porque no passado era o conhecimento que eu tinha naquele que me levou a agir daquela forma. Hoje é diferente. Hoje eu já angariei conhecimentos que modificaram a minha conduta, a minha postura para com a vida. Então eu posso, através dessa postura, construir um futuro melhor. E quando eu chegar no futuro, com certeza, até que eu atinja a perfeição, eu vou olhar para trás e falar, poxa, podia ter feito diferente, né? Mas isso significa que eu estou evoluindo, que eu estou melhorando, eu estou mudando a minha postura para com a vida. E isso é fundamental para que a gente tenha um futuro melhor. Mas isso eu só posso fazer aqui e agora. O passado, né, que, como a gente falou, tem muito esse mistério de querer voltar e de querer fazer diferente, mas a gente não consegue, né? E o passado já passou. Do início da nossa conversa para agora, já estamos em outro tempo. Já estamos vivendo aquilo que seria o futuro no momento que a gente começou, mas que se tornou presente, né? E o que está para trás, está para trás. A gente tem que se preparar para executar bem o nosso presente, porque o que dá no passado não muda mais. Já era, né? Não dá para fazer diferente do que já foi feito. Da mesma forma, o futuro é algo que ainda não aconteceu. Quem pode garantir que o futuro vai existir? Quem pode garantir que estaremos encarnados daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 5 segundos? Quem pode? Ninguém. Só Deus. Deus é que sabe. E mesmo assim as coisas podem ser modificadas.
pode ter uma moratória, pode ser antecipado. Outro dia desse, há um bom tempo atrás, eu vi, deve ter no YouTube ainda, um companheiro que foi fazer uma interação, né, um bate-papo, uma live, e foi lá para o estúdio, e lá no estúdio começou a conversar, de repente ele percebeu, falou, eu estou indo, e foi, desencarnou ao vivo e em cores. Provavelmente a ideia dele não era essa. Os familiares dele esperavam que ele voltasse, que ele fosse fazer outros programas, enfim. Mas chegou a hora dele, ele foi. Então a gente não tem como prever, não tem previsibilidade no futuro. Quem garantiria há 5 anos atrás que teríamos a pandemia, né? Que iria modificar substancialmente a nossa vida? Quem garante que não teremos para o ano a continuidade dessa pandemia, seu agravamento, uma nova pandemia, ou a mudança de tudo isso, o término de tudo isso? Ninguém pode garantir, não é verdade? Porque depende muito daquilo que a gente está fazendo hoje. Pela perspectiva do hoje, olha, as coisas não serão tão fáceis no amanhã, né? Mas é uma questão individual. Se eu fizer a minha parte, por mais difícil que seja o contexto da humanidade, a minha dificuldade sempre será menor do que aquele que ainda não fez a sua parte. Eu só tenho liberdade no aqui e no agora, neste exato momento. Porque o que passou, passou, e o que virá, ninguém pode garantir, né? E a gente precisa trabalhar esse sentimento de não realização, de não ter conseguido fazer aquilo que a gente queria, né? Daí o nosso sentimento de não realização ou de frustração com a vida, que a gente não fez aquilo que a gente pretendia. Ou estamos vivendo o passado ou o futuro. Quase nunca estamos vivendo no sentido filosófico. O presente, que é na verdade o único, que é o momento real, que é o que, repito, Deus nos concedeu, o presente, de estarmos aqui, de estarmos vivendo esse momento, né? Porque a gente ainda não se percebe como seres espirituais que somos. Buda disse que o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Quanto está difícil de se aplicar isso na nossa humanidade, né? Viver sem preocupação, né? Pré-ocupar-se é você ocupar antecipadamente. Ainda não aconteceu, mas você já está se ocupando de algo que ainda não aconteceu. Porque até o último minuto pode sair um gol. O jogo pode mudar. Pode ter até uma virada. Pode ter acréscimo. Quem sabe? Deus sabe. Mas nós não sabemos. Cumpre a nós fazemos a nossa parte. Com a nossa parte, seguir adiante, ter confiança, ter fé de que as coisas irão ser solucionadas em nosso benefício. Então, para que mesmo serve a nossa inteligência? Ela serve para a gente perceber valores, né? Entre os valores, a gente tem as coisas essenciais, importantes e as acidentais, né? A nossa inteligência vai nos direcionar para onde a gente deve ir. Agora, a vontade é nossa, né? Se eu, ao invés de fazer o que eu tenho que fazer, eu pego o celular e fico mandando mensagem que é muito mais agradável, né? Talvez do que aquilo que eu tenho que fazer, eu não vou conseguir vivenciar aquilo que é essencial para a minha vida. E o que é mesmo essencial?
E o que é acidental? E o que é importante? Essencial é aquilo que devo fazer imediatamente, já. É aquilo que mais me leva em direção aos meus objetivos naquele momento presente. Eu não posso ficar mais protelando. Eu tenho que fazer, eu tenho que executar esta missão. Não tem como mudar. E o que é importante? Importante é aquilo que eu devo fazer, porém, só depois que eu tiver feito aquilo que eu havia considerado como essencial. Então, o importante vem depois do essencial. Se eu fizer o essencial e sobrar tempo, eu vou fazer o importante. Mas o essencial é a minha prioridade. Acidental é aquilo que eu devo fazer, porém só depois que eu tiver feito o que eu havia antes considerado como essencial e depois como importante. Lembrando sempre que ninguém veio aqui a passeio ou a lazer, viemos aqui a trabalho, né? E um trabalho grandioso, que é a nossa mudança interior, para que a gente possa realmente mexer com aquilo que importa na nossa existência, aquilo que é essencial, aquilo que a gente realmente tem que fazer. Então precisamos estar atentos para essas necessidades, para não nos desviarmos do caminho. Viver para o essencial. Como a minha vida é momento presente e eu na verdade não tenho tempo nem para o importante nem para o acidental, só tenho tempo para o que é essencial. Há pessoas que vivem acidentalmente, porque fazem tudo o que é acidental primeiro e nunca fazem as coisas importantes e jamais têm tempo para o essencial, né? Vivem de cabeça para baixo e geralmente reclamando da vida, porque as coisas não acontecem e não dão certo. Mas você não para analisar que o seu movimento está errado. Se o seu movimento está errado, não vai dar certo nunca, né? Quer dizer, um dia vai dar, porque um dia você vai despertar e vai perceber que precisa fazer um movimento diferente, que precisa ir em busca de outras coisas. Aí a tendência é que as coisas se acertem, mas não é muito fácil, porque precisamos usar a nossa inteligência para isso. Precisamos sair do automatismo, né? Precisamos sair da base da pirâmide de Maslow. Precisamos sair das necessidades básicas e ir para outras, como o autoconhecimento, como perceber-se um espírito imortal, fadado à evolução e que precisa continuar sua jornada buscando os acertos necessários, né, para que a gente seja mais feliz. Qual é a dificuldade da mudança? A mudança é a questão da zona de conforto, chamada zona de conforto, que às vezes é uma tragédia, não é nada confortável, mas a gente insiste em permanecer fazendo coisas erradas. Então, às vezes, a gente precisa passar pela grande dificuldade como um despertar, né? Tem a história de um rapaz que vai abastecer o veículo num posto de combustível e durante o abastecimento ele percebe que tem um cachorro uivando. Ele olha aquela situação, né, e vê que o cachorro está com a pata num prego, né? E aí ele uiva, mas não sai dali. E aí ele perguntou para o rapaz que estava atendendo ele, abastecendo o carro dele. E aí o rapaz disse o seguinte: é porque a dor que está no cachorro não impulsionou ele a fazer o movimento de tirar a pata no prego. A dor ainda é suportável. Então ele se acomodou, virou zona de conforto.
ele está ali uivando, mas não faz nada para melhorar aquela situação. O medo paralisante nos ataca muito nesse sentido, né? A gente não quer mudar, a gente quer ficar nas facilidades que a gente acha, que nem sempre são facilidades. Na maioria das vezes são dificuldades, e aí a gente deixa de se movimentar, a gente deixa de fazer a nossa parte. Na zona de conforto, as pessoas vivem uma existência passiva e se recusam a aceitar as responsabilidades que envolvem risco. Viver é um risco, ninguém sabe se vai estar encarnado daqui a 5 minutos, né? Viver na zona de conforto é mais seguro porque você não precisa arcar com qualquer nova responsabilidade. Enquanto permanece em sua zona de conforto, a pessoa continua a ser o que sempre foi, fazer o que sempre fez e ter o que sempre teve, né? O professor Anthony nos traz essa colocação e mostra, né, que se você quiser emagrecer, você vai ter que parar de comer chocolate, comida calórica, vai ter que fazer exercício físico, porque senão não vai acontecer nada, né? Não adianta você ficar, mas chocolate é tão bom, e querer emagrecer, né? Você vai ter que fazer sacrifícios, você vai ter que tirar os prazeres, né? Pelo menos temporariamente, ou usá-los com mais comedimento. Então a gente deseja esses aspectos, essas coisas todas, né, para o nosso ano novo, é muito comum, né? Aí a pessoa tem alguma dificuldade no trabalho, ela vai pular 7 ondas, vai vestir amarelo, vai vestir branco, vai fazer promessa, vai no Senhor do Bonfim, vai aqui, vai ali, mas não faz o essencial, não se qualifica melhor para prestar um serviço melhor e assim se destacar, né? Porque fazer todas essas outras coisas é mais simples do que se debruçar sobre um livro, se debruçar sobre um curso, se debruçar sobre algo que tem, né, sobre uma palestra, sobre algo que tem na internet e que a gente vai ter que dedicar o tempo e que pode não ser tão agradável como outras coisas que a gente gosta de fazer. Então, vai resolver o problema? Não, não vai. Ela pode ficar pulando onda todo dia, 7, 14, 21, 10, 15, pode pular o que você quiser. Não vai resolver seu problema, né? Seu problema quem tem que resolver é você, não são as ondas do mar, né? Não adianta você dar presente para Iemanjá e não fazer a sua parte. Sua parte é imprescindível que você faça para que você possa melhorar, né? É assim, simples assim, né? O homem novo é aquele que substitui os hábitos inferiores pelas nobres qualidades de caráter, e aquele que abandona as paixões e os desencantos de ontem pelo amor puro, adquirindo assim uma nova visão da vida. É a chamada reforma íntima que se fala tanto, né, na doutrina espírita. Na foto de cima você vê o nosso querido Jerônimo Mendonça na palestra, está lá numa maca, que era o seu meio de locomoção, para cima e para baixo, e fazia o seu trabalho. Não foi, né, negligente, não foi preguiçoso. Ele, independente da circunstância, abraçou sua causa e continuou fazendo aquilo que ele precisava. Então, vamos sair da zona de conforto, vamos usar a nossa inteligência para escolher, usar a nossa vontade para seguir e viver um dia de cada vez, né? Porque é assim que tem que ser, né? A cada dia basta o seu próprio mal, já dizia Jesus, né? Se Jesus disse isso, tem algum fundamento, alguma necessidade da gente ouvir e refletir, né?
Não adianta eu ficar projetando um mal que está me ocorrendo hoje para amanhã, porque amanhã é outra coisa, outra história, outro dia, outra vida. Né? Daqui meia hora tudo mudou. Né? O que a gente precisa aprender é não se deixar levar pelas circunstâncias, é tentar buscar o equilíbrio, né? É reconhecer que a gente tem oportunidades constantes de efetuar mudanças na nossa existência, mas para que elas ocorram, a gente precisa aprender a utilizar as ferramentas que nos são concedidas pelos amigos espirituais, né? Que nos dão condição de meditar, de orar, né? De fazer reforma íntima, de fazer autoconhecimento. Meditar é fundamental, meditar é buscar, né, um encontro com o seu eu sagrado, com você mesmo, com a sua intimidade, com o seu ser espiritual que habita esse corpo físico e que é a verdade, né, da nossa existência. Porque o corpo físico vai ficar aqui e vai ser decomposto pelos vermes que vão comer o nosso corpo físico, mas a nossa essência, a nossa realidade vai continuar viva, que é o espírito. Então precisamos aprender a conviver com a matéria de forma que a gente usufrua dela, mas não se apegue a ela, de forma que a gente possa utilizar o conhecimento espiritual para aplicá-lo na nossa vida de relação material e não ao contrário, porque caixão não tem gaveta. Ninguém leva nada de volta a não ser o ser espiritual com o seu perispírito que regressa com a consciência daquilo que fez. Se foi bem feito, se fez boas obras, ótimo, vai ser bem recebido. Se não fez boas obras, se não despertou, vai ser bem recebido, mas vai ter que passar por dificuldades para poder perceber que errou e que precisa mudar. Porque oportunidades nos são dadas constantemente através da reencarnação. E nós já temos um bocado delas, um bom par de reencarnações que estamos ainda nesse plano, ainda com dificuldade de aprendizado. Que o ano novo possa verdadeiramente ser novo na minha postura, na minha mudança, na minha atitude. Que eu possa perceber os valores reais da minha existência, que são os valores perenes, que a traça não rói, que o ferrugem não come, porque são os valores do espírito. E à medida em que eu praticá-los, vivenciá-los no meu dia a dia, eu vou com certeza ser mais feliz e ser um ser melhor. Lembrando sempre do aniversariante do mês, do ano, das nossas vidas, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Oremos então. Jesus amado, que as tuas bênçãos de amor e de luz possam cair sobre a nossa humanidade, que tanto necessita do teu apoio, do teu amparo, do teu amor, da tua luz. Abençoa-nos nesta caminhada, Senhor, para que possamos superar o nosso maior inimigo, aquele que ainda habita dentro de nós. Muita paz, meus irmãos, que Jesus continue nos abençoando hoje e por toda a eternidade. Que assim seja.